relação a esse assunto de delegar e o assunto também do perfil comportamental, porque eu acho uma ferramenta incrível, para mim foi muito esclarecedora, porque é diferente, ela não é a opinião de alguém, né? Ela traz um algoritmo, ela traz uma metodologia que é validada e que não é uma impressão. Ela traz um relatório com mais de 40 itens que são avaliados, como responde à pressão, o próprio estilo de liderança. Então, foi uma ferramenta que trouxe muito autoconhecimento para ele de uma forma muito rápida e de forma imparcial, sem vir com emoção e com opinião. Ela ajuda bastante para que a gente possa fazer esse diagnóstico do que o comportamento está influenciando no cliente para que ele obtenha os resultados que ele deseja. Caramba, espetacular, Tabata. Adorei. Posso comentar aqui, Vitor? Claro, fica à vontade. Vamos lá, espaço para perguntas. Foi muito assertivo, porque como ele tem o D muito alto, né? O analista tem o D muito alto, então ele é muito resultado. Quando você mostrou para ele que ele iria ganhar 24 horas um mês, aquilo deve ter chamado uma atenção absurda, porque ele não tinha tempo de planejar. Ele sabe que planejar traz resultado, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho, para trabalhar com pessoas é fantástico. Né? Quanto tempo, mais ou menos, para ele realmente conseguir o processo de delegação e ganhar essa hora no dia? Quanto tempo ele levou para, como se diz assim, largar, né? Largar de mão aquilo que ele fazia e conseguir orientar uma pessoa para fazer da forma que passasse no crivo de qualidade dele? Você falou que era uma régua alta, né? É uma régua alta. Mas ele veio, Vitor, com um desejo muito grande de mudança. Então, ele não foi um cliente resistente à mudança. Para a gente chegar aí, a gente demorou, vamos dizer assim, umas 3 semanas, porque a gente fez outras ferramentas e tal. A gente demorou mais ou menos umas 3 sessões para chegar nesse ponto aqui. Mas quando ele viu que realmente ele precisava delegar, então foi tarefa de casa. Então, ele já chamou a colaboradora, conversou com ela. A gente sabe que a delegação no início, ela exige uma dedicação, então avaliava aí diariamente, né, o trabalho executado, para que depois de umas 2 semanas, mais ou menos, ele passasse a ter um controle menos rigoroso e aí ele ia deixando essa colaboradora mais à vontade, sem precisar monitorar diariamente, aí passa a monitorar semanalmente, para que ela possa, acho que depois de um mês mais ou menos, ela já estava realizando a atividade completamente sozinha. Então, outra dificuldade, às vezes, é essa, é o líder dizer, mas eu vou perder tempo porque eu preciso treinar, eu preciso passar a tarefa, e acaba não enxergando ao longo prazo quanto ele vai ganhar se ele delegar aquela atividade. Então, ficar muito preso aí não tem tempo de passar, não tem tempo de treinar, acaba prejudicando muito a longo prazo. E essa questão do planejamento, sim, a gente entra num ciclo virtuoso, até porque esse cliente, ele era muito bombeiro, né, apagador de incêndio, que como as coisas não estão planejadas e não estão organizadas, o tempo inteiro surgindo novas demandas. Então, à medida que ele foi organizando os setores, foi pensando mais estrategicamente no negócio dele, ele também teve ganhos, sim, em relação a deixar de ser de surgir tanto imprevisto no meio do dia, no meio da agenda, e de apagar tanto incêndio, que acaba também trazendo essa sensação de improdutividade. Você está o tempo inteiro apagando incêndio porque você não planejou antes, porque você não previu antes, e, enfim, foi bem legal. Ô, Tabata, deixa eu te perguntar. E ele comentou alguma coisa sobre os colaboradores dele, o que estavam sentindo, o que estavam achando? Porque eu acho que as pessoas lá devem ter agradecido bastante, viu? Quem trabalha diretamente com ele percebeu, né, que houve aí muita mudança no processo. Mas, assim, o mais legal não foi nem os colaboradores perceberem a mudança nele, que houve, sim, como líder, Ele mas mesmo. ele perceber o quanto ele precisava desenvolver a equipe e a empresa precisava mudar. Então, esse processo, ele gerou uma demanda de treinamento para os colaboradores,
novas lideranças, porque ele percebeu que ao longo dos anos ele tinha centralizado muita coisa, não tinha dado oportunidade para as pessoas se desenvolverem, não tinham treinado, então assim, foi bem transformador, eu diria, porque ele conseguiu perceber que, mas assim, o legal é que ele estava aberto à mudança, ele veio com desejo de mudança e ele foi pouco a pouco implementando o que precisava. Então, hoje ele percebe o quanto ele precisa treinar, desenvolver e delegar para a equipe dele, senão ele não vai sair da onde ele está, nem chegar nos resultados e onde a empresa tem potencial para chegar e onde ele quer chegar. Então, foi bem relevante aí o trabalho.